contexto em que Jeremias ele escreve esse texto é um contexto muito difícil, onde o povo de Deus estava sendo sitiado, muita miséria, e ele pôde ver Deus julgando o seu povo, e a cena não foi nada boa. Tanto é que ele é tido como o profeta chorão. Ele vendo a dor do seu povo sofrendo por aquilo que eles mesmos vieram buscar. Era algo triste, era um cenário realmente muito nebuloso. E em dias assim, dias dessas trevas, é normal o nosso coração se entristecer. É normal a gente se abater, porque nenhum de nós é masoquista, ninguém gosta de sofrer. Quando os nossos planos eles se frustram, nosso interior pesa. Mas precisamos compreender que a vida é assim. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não. Às vezes o cenário, o dia é céu azul, tem dias que é nublado. Como diz a canção aí, carioca não gosta de dia nublado. A gente não gosta de dias difíceis, né? Mas a vida ela funciona dessa forma. E é importante a gente levar nesse sentido, porque nós estamos na presença de Deus. Um Deus soberano que basta uma palavra da parte dele para que a coisa venha mudar. É importante a gente compreender o que Jeremias passa aqui, para que nós também possamos viver o que Deus tem para nós. Porque senão, nesse tempo onde as doenças mentais são o que dominam, a gente pode entrar aí numa ladeira abaixo, se depreciando, perdendo a vontade de tudo. E não é essa a vida que Deus requer para cada um de nós. Porque aqui eu peguei somente esse trecho, porque eu acho que basta, para a gente compreender essa oscilação da vida, a gente compreender esses momentos que nos cercam. Porque ele diz o seguinte, olha, ele disse eu, aqui é uma fala interior, já pereceu a minha glória. Ele olha, talvez não tem saída, não tem para onde ir, não tem o que fazer, minha glória pereceu, já era. Não tem jeito. Como também a minha esperança no Senhor. Ele olhando o cenário, porque aqui Deus estava julgando o povo. A Bíblia é categórica quando diz que Deus faz a ferida e Ele liga. Aqui o momento é Deus fazendo a ferida, não tinha como Ele ligar, Ele estava fazendo a ferida. Era o momento de julgar, Deus estava julgando o seu povo, trazendo o juízo sobre eles. E se Deus estava trazendo o juízo sobre eles, naquele momento não tinha como ter esperança, do contrário, era aquilo que tinha que acontecer. A esperança aqui não é desgostar de Deus, achar que Deus não pode fazer, é entender que naquele momento a ação de Deus era juízo. Naquele momento que tinha que acontecer era aquilo. E na vida tem momentos assim. Tem momentos que o que tem que acontecer é isso. Não tem para onde correr, não tem a quem recorrer, não tem o que fazer. É isso que tem que acontecer. E o ponto aqui é, precisamos saber lidar com circunstâncias assim. Quando você olha para um lado e para o outro, não tem jeito, a matemática é exata, é aquele o resultado, não tem para onde fugir. Precisamos saber lidar com isso. E ele não vê esperança, já era glória, não tem esperança no Senhor. O que lhe resta é fazer um pedido. Ah, Senhor, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do meu absinto e do meu veneno. Senhor, tenha misericórdia. E aqui essa lamentação traz isso. Ele olha esse cenário em que Deus estava fazendo o que tinha que fazer, ele pede a Deus que se lembrasse dele. Lembra de mim, Senhor. Esse momento de dor, nas minhas lágrimas, eu chorando pelo povo, no meu absinto, no meu veneno.
Lembra-te de mim, Senhor. E aqui ele traz para a gente uma saída tão válida quanto foi para ele. Em momentos talvez que o resultado é exato, o que Deus tem que fazer é aquilo, e nós não podemos fugir, para que nós não entremos na armadilha de entrar numa depressão profunda ou numa situação de tristeza profunda, é lembrar do que Deus realiza. Nesse momento, ele diz para essa alma que está abatida, que ela pudesse trazer na mente, ou que ele pudesse trazer esperança. Essa inquietude de Jeremias em não ficar no fundo do poço. Essa inquietude de Jeremias em não ficar para baixo. Isso tem que mexer com a gente também. Aqui não é tentar fugir, se alienar das circunstâncias. Não é isso, porque isso faz parte da vida. Mas é se inquietar, é não se permitir ficar naquela condição para baixo. De olhar assim, não, eu sei que a situação é essa, esse problema quer me envolver, essa causa quer me destruir, quer me derrubar. Mas eu quero trazer na minha mente alguma coisa que pode trazer minha esperança. Alguma coisa que possa me tirar daquele lugar de cabisbaixo, de tristeza, ou de umas circunstâncias assim. E a gente tem a esperança no poder de Deus, a esperança no que Deus pode realizar. Esse texto aqui é interessante em algumas versões, porque ele dá a ideia seguinte: a gente pensa assim, eu quero trazer à memória alguma coisa que eu já vivi. Talvez se você for olhar essa memória aí, não vai sair do lugar. Talvez se a gente for revisitar uma memória daquilo que a gente já viveu, nossa, mas até agora eu só vivi situações que me trazem tristeza. Até agora eu só vivi coisas que só me colocam neste lugar. Não é isto. O que Jeremias traz aqui não é na esperança do que passou, mas naquilo que virá. E esse é um ponto importante. Talvez, para alguns de nós, a experiência da vida só foi dissaborosa. Mas louvado seja Deus pela sua palavra, porque as coisas melhores Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso é importante firmarmos a nossa mente na palavra. Eu gosto de às vezes pensar o que Deus fez. Não é que eu quero viver isso para mim, eu quero viver as minhas experiências com Deus, eu quero viver os meus momentos com Deus, mas também há outros momentos aqui que me trazem esperança. Nossa, olha como Deus foi na vida de Daniel, Deus foi na vida de Paulo, Ele também pode ser na minha vida, e isso me traz esperança naquilo que ainda eu posso viver em Deus. Meus irmãos, ainda há muita coisa boa que você pode viver em Deus. É nisso que você deve colocar a esperança. E isso não depende do que você é, do que você fez, mas do que o Senhor é. Porque Ele vai dizer aqui que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele tem boas coisas para os seus servos. Aí você pode dizer assim, olha, mas eu já vivi tanto nesse mundo. Será que ainda sobra alguma coisa para mim? Sobra. Sobra sim. Mas é necessário que você saia desse lugar de olhar para trás, do lugar do absinto, do fel e do veneno. Que você saia desse lugar onde você não olha a saída, mas que você possa trazer à memória o que Deus tem a fazer, o que Ele pode fazer, ou até o que Ele prometeu em fazer. Eu lembro de uma história interessante no tocante a isso. Deus manda os servos olharem a terra prometida. E onde eles olham uma terra lá, muito bonita, manda leite e mel. Só que eles veem os inimigos, homens fortes e grandes. E aqueles 12 espias retornam tristes. Olha o lugar da tristeza, o lugar do absinto, do fel. E eles chegam lá e dizem o seguinte, olha, a terra é muito boa, mas aqueles homens são mais fortes do que nós, não tem como ganhar não.
e entristecem o resto do povo. Mas 2 homens falaram: não, Deus nos dará a vitória. Nós não entramos nessa terra ainda, mas quando nós lá estivermos, poderemos comer aqueles frutos maravilhosos. Quando nós estivermos lá naquela terra, poderemos colher, poderemos viver, poderemos plantar, coisas boas Deus fará. 2 homens. Mas a multidão preferiu dar atenção às palavras dos outros 10. Todo mundo ficou triste, chorando. Entregaram os pontos, ficaram tristes. Os 2, Josué e Caleb. Deus fala assim: olha, só vocês 2 vão entrar. Consegue entender como devemos pensar? Eles tinham entrado na terra? Não. Eles tinham comido do fruto? Não. Eles viram. Eles tinham ainda experimentado aquela alegria? Não. Mas eles se viram naquele lugar. Acreditaram no poder de Deus. Acreditaram no que Deus ainda ia fazer. Vocês 2 vão entrar. O restante não. Passaram 40 anos. Chega lá, Caleb, dos seus 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. E diz ainda, ele diz para Josué, seu companheiro de positividade, podemos dizer assim: olha, eu estou tão vigoroso quanto eu tinha 40 anos. Me dá aquela montanha lá que nela eu vou viver e morar. Ele vai viver e morar na montanha. Ele guerreia na montanha, ganha a montanha, está com 80 anos. Cheio de vontade de viver o que Deus tinha para ele. Esse aqui. Nós temos que estar sempre desejosos de viver o que Deus tem para a gente. Não importa o tempo. O que importa é trazer à memória o que ainda podemos viver. A vida é dias nublados e dia ensolarado. É. Mas a esperança no Senhor, no que Deus faz, no que Deus é, na sua presença. E é isso que Jeremias traz aqui. Eu quero trazer na minha memória o que pode me trazer esperança. E é interessante, por isso que olhar versões acaba virando um hábito. Uma outra versão, aqui é um ponto final. Em uma outra versão é 2 pontos. Essa informação é importante, porque um ponto final e 2 pontos nos remete a um pensamento diferente. Quando bota um ponto final, acabou o pensamento. Agora, quando bota 2 pontos, ele te leva ao que pensar. Quando diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, 2 pontos, ele vai afirmar o que vai trazer esperança. O que traz a esperança para Jeremias não é ele, não é a nação, não é o povo. O que traz esperança para Jeremias é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí traz a esperança. O que traz a esperança para ele é o seguinte, que as misericórdias do Senhor não têm fim. A esperança de Jeremias é essa. Deus nos permite estar vivo porque ainda quer que vivamos o que Ele tem para nós. E não tem fim. Ela não é finita, não é resumida, não é condicionada. Não tem fim. O que me traz à memória? Que a misericórdia do Senhor me tem mantido vivo e de pé. Que essa misericórdia não tem fim. Ele há de ter misericórdia de mim, tirando-me desse lugar, porque eu estou esperançoso no que ainda hei de viver. Diz que o profeta Joel, me falha a memória, olha, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão sonhos. Nós não podemos entregar os pontos pelo mundo que a gente vive. Irmãos, a gente olha, o mundo é de mal a pior. Essa é a verdade. E vou dizer sem ser pessimista, no que tange ao mundo, piorará. Mas no que tange a esperança ao Senhor, tem que crescer ainda mais. Independente de que o mundo se vire de cabeça para baixo, nós temos a presença de Deus na nossa vida.
Nós temos o Senhor ao nosso lado, temos aquele cuja misericórdia, caso não sermos consumidos como o mundo será. É a certeza que essas misericórdias não têm fim. Estar com Deus é estar com tudo que precisamos estar. Elas se renovam a cada manhã. Basta a cada dia o seu mal, diz o Senhor. Não é uma fala para viver de forma leviana, despretensiosa, despreocupada. Mas para que a gente entenda o seguinte: o dia de ontem pode ter sido um dia tão ruim para mim e para você. Mas a cada manhã que nós nos colocamos de pé é uma oportunidade de fazer diferente. De viver um dia diferente. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que as cargas de ontem, elas acabam fazendo valer hoje também. E a gente vai carregando isso. Aumentando isso até um ponto que a gente não consegue carregar. Mas essa misericórdia que se renova é Deus falando, ó, eis um capítulo novo para você. Você que vai escolher carregar o peso de ontem ou viver esse dia de forma mais leve. Esperançoso, esperançosa nas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã e que não tem fim. Vamos viver remoendo os erros do passado, ou aquilo que a vida nos levou a viver, ou aquilo que nós procuramos viver, ou vamos viver esperançoso naquilo que Deus tem para nós, irmãos. Ainda que esse corpo deteriore, ainda que esse mundo se acabe, a nossa esperança está com o Senhor. E isso tem que preencher o nosso coração, muito mais do que as tristezas, muito mais do que as aflições. É por a esperança no Senhor. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. A minha porção é o Senhor, diz a minha. Mudou o quadro aqui. Não está mais, lembro da minha aflição, me abato. Eu olho para esse lado, não vejo o que tenho, o que não tenho, o que fui, o que não fui. Não, a minha porção é o Senhor. E quem tem Deus como sua porção, está para cima. Está alegre, está feliz. A esperança não é se o outro vai dar um abraço, vai dar um beijo, vai dizer que isso, aquilo. A esperança, a porção é o Senhor que faz parte de sua vida. A gente sai da condição de mendigar, mas para a condição de satisfação. A minha porção, Senhor. Porque os seres humanos, se o homem ou a mulher for tua porção, você está arruinado. Primeiro porque o homem e a mulher é como uma árvore que seca, hoje está, amanhã não está. E outro, homem e mulher, cada um tem sua cabeça e seu jeito. Você vai depender do outro para se sentir pleno. A minha porção, Senhor, é acordar de manhã e falar, ontem foi doído. Mas eu não vou viver o dia de ontem hoje não. Vou viver outro dia. Se renovou. Se renovou. Eu sei que tem coisas que, um boleto de um mês, no dia tal ele vence, mas no dia tal ele vai estar lá. Sim. Faz parte da vida cotidiana, mas você ficar na angústia, no sofrimento de uma coisa que não tem porquê. Ou preso ou presa numa tristeza profunda, por uma frustração, ou por algo que não chegou às expectativas, ou seja lá o que for. A minha porção é o Senhor. Eu digo para minha alma. E sabe o que é interessante aqui? É uma conversa interior. Às vezes a gente vê pessoas que precisam da necessidade da afirmação da boca do outro. O outro tem que dizer que está bonito, o outro tem que dizer que está feio, o outro tem que dizer que ama, o outro tem que dizer que está legal, o outro que tem que validar. O profeta olhando para dentro dele. Ele dizendo para ele, lembra-te do que pode, traz a memória do que é esperançoso. Lembra da misericórdia do Senhor. Diz para você que a tua porção, Senhor, Deus não decepciona, tá? Deus não decepciona. A gente precisa primeiro, às vezes, se resolver, né? Às vezes nós estamos mal resolvidos conosco mesmo. A gente precisa se resolver.
E agora vem as afirmações. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Consegue entender que às vezes a urgência nos faz precipitar no problema? A urgência nos coloca às vezes nesse lago negro. Temos que aprender também a descansar em Deus. Bom é o Senhor, não é para o ansioso, precipitado ou precipitada, mas para com aqueles que esperam nele. Aqueles que colocam nele a sua confiança, a sua esperança, a sua fortaleza. Aqueles que o buscam. Ele é bom para esses. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Esperam Ele agir. Esperam Ele fazer. Esperam Ele demonstrar. Para a alma que o busca. Aleluia. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. O cenário do profeta é Deus trazendo juízo. E Deus tinha que trazer juízo. Se ele ficasse preso no juízo, ele ia ficar triste até a morte. Mas ele tinha esperança que depois do juízo, Deus iria agir com misericórdia e graça. E é por isso que ele está aqui, esperando esse momento da graça. Um ditado popular que diz o seguinte, na verdade, ele é uma reflexão até válida assim. Não há mal que dure para sempre. Naquele momento é a dor, mas calma, vai vir. Está nebuloso, dias nublados, calma, o céu vai brilhar, nuvens se dissipar, e será dia perfeito. E nele nos alegraremos. Espera pelo Senhor. Hoje Deus tem que agir na sua vida, te trazendo a correção. Vem em Hebreus e diz, e louva a Deus, porque Deus só corrige quem Ele trata como filho. Mas amanhã, como o filho é que Ele corrige, Ele também abraça. Ele também ergue. Ele também age com misericórdia. Espera por Ele. Bom esperar pelo Senhor. Aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Somos tendenciosos às reclamações, né? Mas não tá legal. Por quê? Só eu passo por isso. Para mim tudo é mais difícil. Espera. Descansa, confia. A vida é assim. Não há mal que dure para sempre, como também não tem bem que nunca se acabe. Mas espera a salvação que vem do Senhor. Não vem do homem, não vem da mulher, não vem do político, não vem de ninguém além do Senhor. Vem do Senhor. Só que nós precisamos compreender o seguinte: se nós nos deixarmos levar pelos dias, pela negritude, a gente se esvai com ela. Mas se nós nos mantivermos esperançosos no Senhor, a gente vence. Porque o Senhor vem. Em silêncio, sem murmurar, sem reclamar, mas entendendo. Porque Deus é didático. As coisas que acontecem na nossa vida sempre é para o bem. Até os dias nublados. É para o bem. Nos dando couraça, nos dando experiência, nos dando fortaleza, nos mostrando que Deus opera na vida daquele que nele crê. Em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. É suportar esse dia mal, suportar as barreiras que a vida impõe. Você já não sou mais novo para aguentar. Não, aguente as coisas de velho. Mas aguente. Suporte. Suporte, porque Deus sabe o que faz. Suporte em silêncio. Sente-se solitário, fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Deus é que faz. O cenário do profeta é enxergando Deus descendo a mão sobre o seu povo rebelde. Deus está fazendo. Agora tem que esperar Deus ter misericórdia. E Ele terá, em silêncio. Sem depender de validação do outro, reconhecimento do outro. Eu sei que são coisas boas. Não estou dizendo aqui que você deve rejeitar. Estou dizendo que você não deve depender.
Se o outro disser para você que você é um bom profissional, que você é bonito, que você te elogiar, é bom. E aceite. Mas não dependa que o outro diga que você é bonito para se sentir bonito, que você é capaz para se sentir capaz. É o Senhor. Não espere que o outro venha te tirar, não venha ser tua esperança. É o Senhor. O profeta nos ensina isso. Não olhe para aquilo que você não viveu, mas tenha esperança naquilo que Deus quer que você venha viver. Ah, Deus quer que eu só viva no paraíso. Aqui na terra, não vou te enganar. Terra não é paraíso, irmão. Terra é guerra, é luta. Mas a presença de Deus na nossa vida também se faz presente nessa terra. Paraíso é o último estágio quando Deus nos levar. Aqui é luta. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a esperança é na mão de Deus, no socorro de Deus, na salvação que vem do Senhor. A esperança do que Deus tem ainda para que nós venhamos viver. A Bíblia ela fala de muitos cenários. Os grandes servos do Senhor relatam isso, principalmente nas suas orações. Davi vai dizer o seguinte: não me importo, ainda que 10 milhares de exércitos se levante contra mim, contanto que tu estejas comigo. Ele não está dizendo aqui que Deus vai livrar ele dos exércitos que vão se levantar. Está dizendo que Deus vai estar com ele. Na vida, essa é a esperança. A esperança não é no dia sempre bonito com o sol radiante. A esperança é no dia bonito e no dia mau, Deus está comigo. Porque eu vou saber aproveitar o dia bom. Eu vou saber viver o dia bom. Eu vou saber dar valor ao dia bom, mas também vou saber ter esperança no dia mau. Ou aproveitar aquela presença do Pai que cuida do seu filho quando ele precisa. Lembra-te de mim, Senhor, na minha aflição, no meu abismo, no meu veneno. De poder ver Deus operar. Isso é bom. E nunca estar ali, no fundo do poço, largado ou largada, sem esperança de nada. Não. Estou vivendo dias difíceis, mas Deus está comigo. Suporto esse jugo em silêncio solitário com Deus, mas esperançoso que também hei de ter dias bons. Nem todos os dias são dias nublados. O ruim é a gente trazer a nuvem para o dia raiar, no dia que o sol raiou. Basta cada dia seu mal, se renova a cada manhã. Cada dia, basta cada dia seu mal. Cada dia tem seu dia. Mas aprendamos isso aqui. É estar com Deus. É estar esperançoso em Deus, satisfeito em Deus, sabendo que de Deus vem o nosso socorro. Amados irmãos, temos vivido e atravessado dias difíceis. E a mensagem dessa manhã é para que você não fique preso nesse dia difícil. Quando eu falo preso, é sucumbir com esse dia difícil. É estagnada nesse dia difícil. É sem esperança ou pondo a esperança no que não é esperança nesse dia difícil. É que você consiga encontrar Deus e nele se satisfazer. Lembro do que me dá esperança. Lembro da misericórdia do meu Deus. Eu lembro que Deus é bom. E eu vou viver a bondade do Senhor aqui. E a bondade do Senhor não é só vitória. A bondade do Senhor é a presença dele nas nossas vidas em todo o tempo. Pense nisso. Se apegue nisso. E aproveite. Toda manhã que o Senhor permitir você ficar de pé sobre os seus pés, não é dia de tristeza, ainda que a coisa não esteja boa. Não é dia de negatividade, é dia de viver. Vou viver esse dia na presença do meu Deus, glorificando e honrando meu Deus, tirando proveito do que Ele permite viver. Seja bom, seja ruim, mas tendo esperança. Que no céu não tem dor,
Não tem lágrimas, não tem trabalho. No céu é glória. Mas enquanto nós não lá estivermos, façamos valer. Que é o que Deus requer de nós. Jeremias nos ensina isso. Traga à memória o que pode te trazer esperança. Amém? Vamos agradecer.